Eu ainda não estou ouvindo um amém gostoso que eu gostaria de ouvir. Porque isso está falando da salvação da tua casa. Isso está falando da redenção daquilo que te diz respeito. Chora diante de Deus, clama diante de Deus. Diga para o Senhor: Senhor, se eu estou em aliança contigo, como livraste o sobrinho de Abraão. E é certo que muitos, infelizmente, não aceitaram esse privilégio, porque embora Deus tenha oferecido a salvação para os aliançados, para a família do aliançado, mas buscaram no caminho. A esposa de Ló olhou para trás e se converteu em estátua de sal. Os genros de Ló acharam que Ló estava brincando e pereceram no juízo de Sodoma. Isso quer dizer que a salvação é pessoal, não é automática. Não é porque eu sou salvo que meu filho necessariamente o será. Mas quer dizer que os olhos do Senhor estão atentos ao clamor e à oração de quem tem aliança com Deus. A palavra de Deus também diz em Gênesis 30, 22: e lembrou-se Deus de Raquel, e Deus a ouviu e abriu a sua madre. Diga: lembrou-se Deus de Raquel. Quem sabe quem é Raquel? É a esposa de Jacó. Jacó havia casado com duas mulheres, Lia e Raquel, e havia também se relacionado com as duas concubinas. 3 eram férteis, mas uma era estéril, e na sua esterilidade Raquel se sentia ferida, angustiada e oprimida todos os dias. Mas Deus se lembrou de Raquel. Por que ele se lembrou dela? Porque ela tinha aliança com quem era aliançado com Deus, Jacó. E abriu a sua madre, e Raquel deu à luz a uma criança chamada José. Esse José, do texto bíblico de hoje, é o José que saiu do ventre de Raquel, porque Deus se lembrou de Raquel por causa da aliança que ele tinha com Jacó e curou a sua esterilidade. Eu quero profetizar nessa noite sobre a tua vida que toda sorte de esterilidade, a mão do Senhor está agindo hoje para trazer cura. Esterilidade física, esterilidade emocional, esterilidade espiritual, ventres abertos, ventres curados para gerar filhos. Porque se estamos em aliança com Deus, queridos, o Senhor se lembra de nós. E eu quero profetizar, querido, que a sua alma não será mais estéril. A sua alma que tem chorado todos os dias, que não conhece mais a alegria do Senhor, a sua alma que tem entrado em depressão constantemente, a sua alma que tem entrado em desespero, e você percebe que há uma esterilidade na sua alma. Em nome do Senhor Jesus, nós profetizamos nessa noite a vida do Senhor, a bênção do Senhor na sua alma, a bênção do seu espírito, a bênção do seu corpo, em nome do Senhor. Porque Deus se lembrou de Raquel, ouviu o seu clamor e abriu a sua mão. Você que tem chorado pelo seu casamento, que tem percebido que há esterilidade no seu casamento, há esterilidade no meio da sua família, há esterilidade relacional na relação de pais e filhos, você não consegue falar, não consegue se relacionar, em nome do Senhor Jesus. Estamos aqui para adorar ao Senhor, mas também para receber de uma unção de libertação que quebra e despedaça todo jugo, porque Deus ouve a oração dos aliançados. Diga bem alto: Deus ouve a oração dos aliançados. Diga para o seu vizinho: se você está em aliança com Deus, Deus ouve o seu clamor. Diga isso para ele. Então ficamos pensando: se
se a memória de Deus é como a minha, eu estou perdido. Se a memória divina, se a lembrança divina é como a nossa, talvez, esquece, porque estamos perdidos. Mas Deus lembra diferentemente de como nós nos lembramos. A lembrança de Deus é mais intensa do que a lembrança da mãe que geme para o seu filho que ela gerou. E a lembrança divina é ativada pela aliança. Então Deus não pode se esquecer dos aliançados. Mas a outra pergunta que eu quero trazer nessa noite é a seguinte: estou eu de fato em aliança com Deus para que Ele se lembre de mim? E é nessa hora que esses dois sonhos, tanto do copeiro quanto do padeiro, nos chamam a atenção de uma forma muito especial. O copeiro é aquele que serve o vinho a Faraó, e o padeiro é aquele que serve o pão a Faraó. E queridos, pão e vinho são os elementos da ceia do Senhor que participamos regularmente. Todo mês nós comemos do pão e nós bebemos do cálice. Então, quando nós começamos a olhar para o sonho dos dois, tanto do copeiro quanto do padeiro, vamos entender que eles sonharam para muito além do tempo que eles viveram naquela época. Um não sonhou apenas para ser restituído a Faraó, e o outro não sonhou apenas para caminhar para fora. Não. Eles estavam tendo sonhos proféticos que nos alcançam, que nos dizem respeito. Então, eu faço parte, para a minha alegria e para a sua alegria, você faz parte do sonho do copeiro, lá naquela prisão, na masmorra onde José estava. Aquela visão me compreende. Aquele sonho me diz respeito e diz respeito a você. O copeiro está sonhando com o vinho, o padeiro está sonhando com o pão. E mês a mês, quando comemos do pão e bebemos do cálice, nós estamos celebrando uma aliança com o Senhor. Porque o texto bíblico de 1 Coríntios 11 nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós, fazei isto em memória de mim. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Glória a Deus. Será que eu estou em aliança com Deus? Se eu como do pão e eu bebo do cálice, é porque eu tive uma experiência de batismo nas águas, que significa: eu morri para este mundo, fui sepultado com Cristo e ressurgi para viver em novidade de vida. E agora que eu morri para mim mesmo, e morri para o mundo, morri para o pecado, eu entrei em aliança com Deus. E porque entrei em aliança com Deus, então eu como do pão e bebo do cálice. E o cálice representa a nova aliança no sangue precioso de Jesus Cristo. Amém, queridos? Será que você está em aliança com Deus? Se está em aliança com Deus, Deus não vai se esquecer de você. É interessante que o copeiro, no seu sonho, se nós dividirmos o sonho do copeiro, ele terá experiência, ele verá algumas coisas que são muito claras na Bíblia. A primeira coisa que ele vê no seu sonho: tive eu um sonho e eu me deparei, estava na minha frente uma videira. Lá em João 15, versículo 1, a Bíblia diz, Jesus diz: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. O que o copeiro viu? A videira.
As uvas trazem o vinho, e o vinho representa o seu sangue.